Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas. A minha intenção com vocês hoje é fazer um passo a passo o nosso documento, como foi baixado da internet. Pessoal, lembrando o seguinte, tá? Eu estou pedindo uma licença pedagógica aqui para o autor. Eu não estou dizendo que esse documento está errado, tá? Esse documento está muito correto, está muito adequado à revista, né, a qual ele foi publicado. Para as normas da revista, ele está perfeito, não tem nem nada a ser retocado aqui. Tá? O que a gente está fazendo agora é usar isso aqui como um exemplo, caso nós quiséssemos transformar a formatação desse documento. A gente está mexendo em conteúdo, nós estamos mexendo em formatação desse documento para um trabalho acadêmico dentro da UFPR. Tá? Então, está usando esse texto aqui como um exemplo. Tá? Então, as mudanças que eu estou fazendo aqui, não estou em momento algum criticando essa formatação, mas eu estou mostrando para vocês como o Word pode nos ajudar para transformar isso dentro daquilo que a UFPR e a BNT consideram como uma norma de trabalho acadêmico. E a proposta é fazer com que esse documento aqui, ó, que tem uma série, inclusive ele é hipertextual, né? Ele tem uma série de links aqui e algumas características, tá? Ele não tem os gráficos aqui, porque na verdade esses quadros, porque os quadros eles têm um link para uma outra página que você exibe o quadro inteiro e tal, mas a ideia é pegar esse documento aqui e transformá-lo nisso aqui. Então, a aula de hoje a gente vai mostrar como pegar aquilo lá, transformar isso aqui em uma capa, tá? Só explicando rapidamente para vocês, e talvez muitos já saibam sobre isso, mas quando você fala em texto acadêmico, e o Word vai ser uma ferramenta fantástica para isso, a gente fala em elementos não textuais. O que são elementos não textuais? A capa é um elemento não textual. Então, o que a capa tem? A capa tem informações que não são numeradas e não são consideradas na numeração. Então, isso aqui é uma capa. Eu tenho na parte superior aqui o nome da instituição, depois o nome dos autores, o título na linha 13, aqui do lado você consegue enxergar a numeração da linha, e embaixo a cidade e o ano, Curitiba 2021. A folha de rosto é considerada um elemento pré-textual. O que é um elemento pré-textual? Ele não tem o númerozinho no canto superior direito, mas ele conta na numeração. Então essa aqui seria a página número 1. Aí eu vou ter lista de figuras, página número 2, página número 3, até chegar no meu texto. Então, elas não têm um númerozinho no canto superior direito, mas elas são consideradas na numeração. Tá? Então, essa aqui eu tenho a minha folha de rosto, aí eu tenho a minha página de resumo e abstract, né? Aqui eu tenho as palavras-chave, eu tenho aqui a lista de figuras, a gente vai ver como criar uma lista de figuras que é automatizada, que é fantástica, vai ajudar demais o trabalho de vocês isso aqui. Eu tenho uma lista de quadros, e eu tenho o meu sumário. Então, todos esses elementos aqui são elementos pré-textuais. E percebam que eles não têm numeração de página no canto. Só que quando eu entro no meu texto, eu tenho aqui, ó, começou na página 6. Ó, o meu texto começa na página 7. Aqui, começou na página 6, porque o primeiro, lembra da capa, que é um não textual, aqui ele não conta. Então, o contado próximo, aí eu tenho 6 páginas. Tá? Deixa eu diminuir um pouquinho mais aqui, ó. Ó, essa aqui eu não conto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essa aqui, ela não é considerada numeração. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por isso que essa página aqui começa com o número 6. Maravilha? É a questão de quebra de seção, numeração, como que a gente muda a formatação de página e tal. Então, a gente vai trabalhar com isso. Nós vamos trabalhar com a questão de criação de índice de figuras. Nós vamos fazer isso aqui, que é uma coisa muito legal, que é justamente você ter condições de trabalhar com o texto em um layout de retrato, ou seja, ele está na vertical. Lá pelas tantas, esse texto aqui precisa passar para um formato em paisagem, na horizontal, e depois ele volta de novo para retrato. Né? Como é que isso aqui acontece? A gente vai ver isso hoje também. Tá? Como quebrar isso no meio do texto e tal. Como que a gente vai criar um sumário automático, um sumário que, a partir do... Vou pegar uma figura, por exemplo, tem a figura 1 e a figura 2. Se eu colocar aqui uma figura 3, uma outra figura bem aqui nesse ponto, né? E o que vai acontecer com o resto? Como é que eu vou ter que sair numerando tudo de novo? Nesse texto aqui eu tenho só 6 figuras, mas imagine vocês estão fazendo um contrato de auditoria que vocês têm lá 30 figuras no texto de vocês, e se você colocar, daí na véspera de entregar o trabalho, o chefe chega e fala assim, ó, cara, insere essa figura aqui bem aqui.
é bem no meio das figuras. Cara, vou ter que numerar tudo de novo, né? Ó, e é para agora, né? Tem que entregar isso agora. O que você faz? Né? Vocês vão ver que você vai falar assim, não preciso nem de 5 minutos, eu faço isso aqui em 1 minuto. Né? Eu resolvo rapidinho. Né? Então, a gente vai ver como trabalhar com o Word para que ele nos dê essas ferramentas e faça isso de uma forma muito rápida e muito precisa. Tá? Então, esse vai ser o nosso foco na aula de hoje, tá? Trabalhar com lista de quadros, lista de figuras, com essa formatação de texto, formatação de parágrafos, para deixar esse texto exatamente dessa maneira. Eu vou começar trabalhando com esse texto aqui. Eu vou abrir a edição aqui, eu vou salvar com outro nome. Tá tranquilo, tá tarefa 1. Gente, a primeira coisa que a gente trabalha com texto são aquelas características básicas. Tipo de fonte, tamanho de fonte, alinhamento e cor de fonte. Né? Estilo, se é negrito, se é negrito. Bom, como é que eu faço isso? Primeira coisa, eu vou marcar o texto inteiro. Aí se chega um desavisado aqui, ele vai dar um clique no mouse aqui e vai se arrastando o texto. Aí arrasta, 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 até chegar lá embaixo. Vocês não vão fazer uma coisa dessa, né? Porque vocês estão num outro patamar, né? Para fazer isso, eu quero marcar o texto inteiro, você vai usar um Ctrl T de tudo. O Ctrl T, ele marca o meu texto inteiro. Tá? Então, ele está aqui, ó, se vocês olharem, meu texto foi todo marcado. Tá? Então, com o Ctrl T, você já selecionou todo o seu texto. E agora você vai partir para uma coisa que é a formatação de fonte e formatação de parágrafo. Como é que eu formato a fonte? Eu tenho dois caminhos, tá? Eu posso vir por aqui e usar essa barra de tarefas aqui, ou eu posso abrir uma janela aqui nesse íconezinho e fazer a definição das fontes que eu preciso trabalhar. Bom, a primeira fonte que eu vou trabalhar pode ser Arial ou Times, eu vou trabalhar com Arial. Ela vai ser normal, ou seja, tudo que tem negrito vai desaparecer, vai ser fonte 12, tá? Cor da fonte, eu vou trabalhar com automático, ou seja, vai ser a cor preta. Não vou ter nenhum efeito nas cores aqui. Aqui oculto. Mexi na questão das configurações. Agora, eu vou mexer na questão do parágrafo. O meu texto, ele tem que ser justificado, ok? Então, eu venho aqui em justificar, né, justificado, ou posso entrar por aqui também, tá? Então, aqui eu tenho um espaçamento na primeira linha. O que a regra fala? Eu tenho que ter um afastamento de 1,5. Lembra na aula passada que era 1,5, 4 para citação longa, 1,5 para texto normal? O Word me dá 1,25. Só venho aqui e aumento para 1,5, tá? Aqui eu vou dizer que eu quero um espaçamento de 1,5. E se vocês perceberem no texto aqui, deixa eu cancelar aqui para mostrar uma coisa para vocês. Se vocês perceberem, nessa formatação existe um espaçamento entre os parágrafos. Eu quero retirar esse espaçamento aqui e quero jogar toda a primeira linha a 1,5. Nesse modelo de formatação, ele não tem o recuo de 1,5 e tem esse espaçamento entre as linhas. Então, eu vou mudar isso aqui, tá? Eu vou mudar, eu vou dizer o seguinte, que eu tenho uma primeira linha, que tem um espaçamento de 1,5, eu não tenho espaçamento antes e eu não tenho espaçamento depois. E o espaçamento entre as linhas é de 1,5. E agora eu dou um OK. E olha que mágica. Todo o texto foi alterado com relação a isso. Olha só. Em um clique, está feito. Maravilha. Agora, eu vou trabalhar criando alguns estilos. O que são os estilos? Os estilos são as configurações que eu vou ter que dizer para o Word para dizer o seguinte, ó, na hora de montar o meu sumário, isso aqui é uma seção primária. O que é a seção primária? É o item 1, por exemplo. O item 1 é a introdução, o item 2 é a metodologia, o item 3 é resultados, né? Daí tem o 3.1, que é considerado uma seção secundária. O item 3.1.1, seção terciária. Aí tem a quaternária e tem a quinária. Mas em termos de formatação, a norma pede, ela diferencia a seção primária, a secundária e a terciária. A quaternária e a quinária são idênticas à terciária. Tá? Então, por conta disso, eu vou fazer só essas três aqui. Vou retomar bem rapidamente, isso aqui está no vídeo da aula passada, só para a gente dar uma relembrada aqui. Tá? Como que eu faço isso? Tenho dois caminhos. Ou eu clico o botão direito aqui, em cima, e vou em modificar, ou eu clico nesse botãozinho aqui, localizo o título 1, clico aqui do lado
e vou em modificar. Tá? Todos os caminhos levam a Roma. Pode por aqui ou por lá. Eu vou usar o botão direito aqui, que eu acho que é mais rápido, mais intuitivo. Modificar. Primeira coisa que eu mudo, o nome. Vai chamar seção primária e não título 1. Outra coisa, tipo de fonte. Isso é regra, tá? Isso está naquele manual das normas que foi disponibilizado para vocês lá na aula 1 e também está na aula 2, no documento PDF da UFPR. Então, eu tenho aqui Arial 12, negrito, né? E agora eu vou fazer a formatação da fonte e vou dizer o seguinte, a minha fonte, ela é configurada como todas em maiúsculas, ok? E agora eu vou formatar o meu parágrafo. Vocês lembram que eu falei para o meu documento que tudo que eu colocar de texto vai alinhar o meu texto vai ser aliado a 1,5. Quando eu coloco os meus estilos, esses estilos são alinhados sempre em zeros, sempre à esquerda. Eles não têm nenhum tipo de alinhamento, tá? Aqui tá. Nenhum, tá certo já. Espaçamento é 1,5, tá? Alinhamento à esquerda. Ok? Se eu quiser colocar justificado, eu também posso colocar justificado, porque imaginem vocês que o título é muito longo, é muito extenso. Quando isso acontece, ele vai ocupar 2 linhas ou mais de 2 linhas. Né? Então, se ele não tiver justificado, eu vou ter que entrar e justificar. Se eu já botar justificado aqui, já é para funcionar. Ok? Vamos fazer um teste. Ok. E ok. Então, aonde eu tinha uma coisa chamada título 1, virou seção primária. A seção secundária, ela é idêntica à seção primária, com a única diferença que ela não tem negrito. Tá? Então, também vai ser o mesmo tipo de fonte, mesmo tamanho, não tem negrito, espaço 1,5, formatar, fonte todas em maiúsculas, tá certo aqui. E a questão do parágrafo, também nenhum. Recuo, alinhado à esquerda, eu vou colocar como justificada também. Espaçamento 1,5. Ah, e aqui é uma coisa interessante de fazer na outra também. É muito importante colocar os espaços antes e depois quando você coloca título, porque a regra pede uma linha antes e uma linha depois. Se você já configura aqui, você não tem que ficar dando enter e arrumando linha. Ele já faz automático. Então, eu vou arrumar na seção primária também isso aqui. Já está certo. Aqui, ok. Seção primária, eu vou corrigir isso aqui também. Ó. Só vou corrigir um parágrafo, vou formatar parágrafo 12 aqui, 12 aqui, antes e depois. Maravilha. Não vou fazer seção terciária porque é o mesmo procedimento. A única diferença é que não vai ter a questão de todos em maiúsculas, tá? E agora, eu vou fechar essa janela aqui. Eu vou começar a parte de formatação. O resumo, tá? Ele é considerado um elemento pré-textual. Então, por ser pré-textual, ele tem que ser selecionado em negrito, caixa alta, e ele é centralizado. Vou só fazer isso aqui rapidinho. Percebam que ele não está bem centralizado porque eu estou com um recuo aqui de 1,5, tá? Esse recuo eu posso voltar para cá e deixar em 0 para ele ficar literalmente centralizado aqui. Palavras-chave, vou dar um espacinho aqui. Um backspace apaga, tá? Apaguei o espaço esquerdo, vou dar um enter para arrumar para cá e só estou fazendo alguma correção porque isso aqui, como veio em um HTML, tem algumas questõezinhas aqui que são bem simples de serem resolvidas com formatação. Também é negrito. Eu vou tirar o parágrafo aqui, botar em 0 e vou centralizar. Keywords backspace, eu apago o espaço, enter. Aqui de novo, clico embaixo do backspace, ele volta para cima, espaço. É só para arrumar o meu texto aqui, deixar ele um pouco mais organizado.